Olá, meu nome é Leonel Ben, sou pós-graduando em Educação da Universidade Federal de Ouro Preto. O tema de minha pesquisa é o direito à alfabetização e educação de jovens e adultos em Moçambique, caminho percorrido e sua situação atual. A pesquisa contou com a orientação da professora Regina Magna e Célia Nunes. Nosso propósito é refletir sobre os desdobramentos do processo de garantia do direito à alfabetização e educação para jovens e adultos em Moçambique, apontando os caminhos percorridos e sua situação no contexto atual. Em termos metodológicos, a pesquisa é bibliográfica e documental. Na pesquisa bibliográfica, por intermédio de escritores-chave, analisamos artigos que abordam a temática para o contexto nacional de Moçambique. Com relação à pesquisa documental, foram analisados os documentos que orientam a educação em Moçambique, focando especificamente nos aspectos que dizem respeito à alfabetização e educação de adultos. É importante destacar que, para compreendermos o contexto atual da alfabetização e educação de adultos, é importante entender a situação social do país. Moçambique conta com uma população de cerca de 28 milhões de habitantes e deste universo, 52% são mulheres. Sua população é predominantemente rural e tem na agricultura como sua base de subsistência. Do ponto de vista etário, a população é maioritariamente jovem e deste universo, 46,6% estão na faixa etária dos 0 aos 14 anos. Isto coloca uma grande pressão sobre as classes iniciais dentro do Sistema Nacional de Educação, que são as classes de alfabetização e pós-alfabetização, e, consequentemente, vai criar pressão na alfabetização e educação de adultos a posterior. O país é independente desde 1975 e neste período herda uma taxa de analfabetismo que ronda em torno dos 95 a 98%. Fruto das diferentes ações do governo, essa taxa foi baixando até chegar aos atuais 38,9% de acordo com o censo de 2017. Bom, para entendermos o processo de democratização do acesso à educação para os jovens e adultos, é importante entender a fase ou a longa caminhada deste processo. A primeira fase foi durante a luta armada de libertação nacional. Neste período começam a surgir as primeiras zonas libertadas e nestas zonas a alfabetização e educação de adultos tomou uma importância fundamental na conscientização da população sobre a necessidade da luta. A segunda fase, que vai de 1975, com a proclamação da independência nacional até meados de 1980, é destacado pelo fato de terem sido desencadeados 4 campanhas de alfabetização de adultos, o que possibilitou a redução das taxas de analfabetismo para cerca de 72%. Na terceira fase, em meados de 1980 a 1995, ocorre uma redução drástica das ações de alfabetização e educação de adultos por conta de uma guerra que decorreu no país durante 16 anos. E isto fez com que as poucas infraestruturas escolares que tinham sido herdadas do período colonial fossem destruídas e a população se deslocasse dos seus locais habituais de residência. Bom, olhando para o contexto da situação atual, é importante aqui olhar para os dados das taxas de analfabetismo e os centros de alfabetização que existem no país. Olhando para a tabela, podemos perceber que a região centro é a região que apresenta o maior número de centros de alfabetização e educação de adultos, seguido da região norte e por fim a região sul. Mas chama aqui a atenção o facto de que na região norte, que apresenta elevados índices de analfabetismo, ter poucos centros de alfabetização e educação
de adultos, e sua diferença com a região sul é menor. Bom, olhando para as taxas de desistência entre homens e mulheres, nós podemos perceber que ao longo dos últimos 10 anos, com exceção de 2014 e 2015, que tivemos a taxa de desistência de mulheres menores comparativamente com homens, isto não sucede com o resto dos anos, incluindo até o ano de 2022, em que apresenta altas taxas de desistência das mulheres. Bom, olhando para o global das taxas de desistência, é possível perceber que ao longo do tempo, uma redução significativa das taxas de desistência dos que se matriculam na alfabetização e educação de adultos, com exceção de 2014 e 2015, em que apresenta uma mudança brusca em termos percentuais. Fatores de ordem cultural podem estar na origem disto. Bom, em termos de considerações finais, há a destacar aqui que a situação atual revela o fraco investimento do Estado para esta modalidade, o que faz com que a maioria dos centros funcionem geralmente em espaços improvisados. O desajustamento dos conteúdos para atender às características específicas deste público, que é diverso, mas também que as taxas de analfabetismo estejam abaixo de 50%, o sonho de erradicação do analfabetismo parece estar distante, como tem sido propalado pelos documentos oficiais. E muito obrigado.